Vamos voltar agora à nossa redação integrada com a participação da Susan Rodrigues, trazendo mais informações e a reportagem completa do caso do adolescente que foi assassinado por uma pessoa em situação de rua durante a noite desta terça-feira aqui na capital. Susan, a informação ao vivo é contigo. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, viu, Zanotto? Durante a tarde de hoje, o Jonas Martins Vieira, de 29 anos, passou pela audiência de custódia e a Justiça, então, decidiu que a prisão fosse convertida em prisão preventiva. Então, agora ele segue preso à disposição da Justiça. Ele é autor do crime que vitimou o adolescente de 17 anos, como nós falávamos há pouco. E agora a gente vai mostrar uma reportagem completa explicando a ocorrência de ontem, viu, Zanotto? Largo da Alfândega, centro de Florianópolis. Um movimento intenso de pedestres e comerciantes em uma manhã de quarta-feira esconde as marcas da tragédia da noite anterior. Thales Neves, de apenas 17 anos, foi morto com uma facada no peito quando voltava para casa depois da aula, por volta das 7h20 da noite de terça-feira. O autor do crime, uma pessoa em situação de rua, já preso pela polícia. Segundo informações da PM, Thales estava acompanhado dos colegas quando foram abordados pelo homem. O morador teria iniciado uma discussão com o grupo, que seguiu o caminho. Depois da discussão inicial, imagens mostram um rapaz se deslocando do mercado público sentido Praça 15. Ele caminha por aqui sozinho, com uma mochila nas costas. Quando chegar nesse ponto, ele retira a mochila, coloca no chão e começa a conversar com dois moradores de rua que se aproximam em direção a ele. Aqui no Largo da Alfândega, eles conversam por cerca de 1 minuto e meio, em um tom aparentemente calmo, até porque todo mundo que se desloca por aqui nem percebe a discussão. Em determinado momento, um dos moradores de rua, o autor do homicídio, retira uma faca do bolso e dá apenas uma estocada no peito do jovem. Na sequência, eles se afastam, o menino pega a mochila, o celular e segue os dois homens. Eles continuam conversando por cerca de 20 segundos até que o rapaz para e simplesmente desmaia. Thales chegou a ser atendido por enfermeiros do SAMU que tentaram reanimar o garoto, sem sucesso. A morte foi confirmada logo em seguida. Já o autor da facada tinha desaparecido. Através da nossa rede de vídeo monitoramento aqui da região, a gente tentou localizar, através das características ali do autor, e de fato assim conseguimos, com as vestes que estavam sendo utilizadas pelo autor do crime. As guarnições já tinham conhecimento de quem se tratava, do autor. Foram em buscas, realizaram patrulhamento em toda a região e conseguiram localizá-los ali na Avenida Ciro Luz. De imediato ele foi abordado, foi feita a busca pessoal. Com ele foi encontrado a faca, supostamente que foi utilizado como instrumento do crime de homicídio. E o mesmo foi conduzido ali até a central de flagrante na data de ontem, no período da noite, logo após o fato. Ele não é daqui, agora a gente estava apurando quais são os vínculos que ele tem com os serviços sociais, se ele já havia sido atendido por nós. Do ponto de vista criminal, ele tinha uma ficha extensa de passagens policiais. Agora o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, mas o temor pela impunidade, que facilita esse tipo de crime, e também a sua reincidência, ainda traz a sensação de injustiça e, claro, insegurança. O aumento no número de moradores em situação de rua, muitas vezes violentos, tem assustado a população. Vai numa audiência de custódia e é liberado no outro dia. Então isso aí para mim é uma falha na legislação, que devia apurar os casos mais graves que tem e manter essas pessoas, E nós temos que separar aqueles marginais, que eu digo, que estão em situação de rua, do que propriamente aquele que tem um problema com conflito familiar, problema de drogas, bebidas. Então a gente tem que separar, fazer esse trabalho, apurar com mais rigor essas pessoas que são marginais. O problema, segundo o presidente do Conselho de Segurança do Centro, é que o poder público até oferece meios de acolher esses moradores vulneráveis, mas a adesão é baixa por 2 motivos. Primeiro, eles não querem se submeter às regras de convivência, como a não utilização de entorpecentes e os horários mais restritos. Segundo, porque nas ruas eles seguem ganhando dinheiro. E por isso é que tu não quer ir pra passarela, é isso? Não quero porque eu não gosto de ir bem, cara. Entendi. E aí tu tem comida na rua, fica mais fácil. Que é maravilha. Maravilha. Pô, eu tô na praia, todos os ingleses. Nós temos que acolhê-los de forma responsável.
doar de forma responsável. Agora, dar dinheiro na rua, dar comida na rua, só agrava a situação e chega num quadro como esse, de lamentável assassinato de um jovem de 17 anos. Em vídeos gravados pela Força Tarefa, é possível ouvir o relato de alguns moradores, que afirmam ganhar mais de R$200 em 2 horas nos sinais de trânsito pedindo esmola. Com a marmitinha na mão, mostrando para todo mundo que eu tô gastando dinheiro com a comida, eu vou tirar só no meio-dia ali, eu já tiro uns 280. Nós temos 31 serviços em Florianópolis para pessoas em situação de rua. As forças de segurança, assistência social, estão todas irmanadas trabalhando nisso. É um problema de onde tiver mais dinheiro, onde tiver mais facilidade, é onde eles estarão. Ponto. E a sociedade tem que colaborar. Tem que entender que ou trabalha alinhado com as forças de segurança, com as forças de assistência social, ou nós não temos como dar conta, porque eles vão estar sempre ganhando R$200, R$300 em 2, 3 horas na sinaleira. Agora, mesmo que o crime seja investigado e o suspeito punido, para a população, nem mais a luz do dia tem sido segura. É uma região que, de fato, tem bastante circulação de pessoas, colégios, estabelecimentos comerciais, que muitas vezes são alvos, né, desses criminosos, não vou nem falar de pessoas em situação de rua, porém a gente tem atuado bastante, realizando policiamento de permanência, que é o policiamento onde o policial ele permanece durante 30 minutos naquele local e em outro horário ele retorna para aquele local, então a gente vai mapeando os pontos mais sensíveis e vão empregando policiamento. Não somos onipresentes, a gente tenta minimizar a questão do crime através da prevenção e trazendo a tranquilidade pública para a sociedade. Ô Susan, e você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, vão lembrar que nós tivemos recentemente alguns casos envolvendo pessoas em situações de rua aqui no Cidade. Teve lá em Itajaí, aquela mulher que entrou em surto, até perseguiu crianças dentro de uma igreja. O caso lá de Blumenau, aquele homem que estava vendendo doces lá para criança que foi morto pelo pai, que atacou com uma faca. Nós tivemos aquele caso de grande repercussão lá de Itajaí, daqueles policiais que seguiram em comboio levando os moradores de rua para o município de Balneário Camboriú. E agora, esse outro caso grave também, de um adolescente que perde a vida. Então, 2 homicídios, né? Em um, quem estava em situação de rua foi assassinado. E esse mais recente, ele tira a vida de um adolescente, de um estudante. E eu vou ficar, Susan, com essa entrevista que nós tivemos ali do delegado Vanderlei Redondo, com essa situação que ele nos passou, que é preciso separar quem vive em situação de rua apenas por uma questão emocional, por uma questão disso, de aquilo, daquele outro, e dos criminosos, que também estão inseridos nesse público, né? Porque há uma situação do dependente químico que não consegue se livrar dessa pedra maldita ou de outras drogas, como o próprio álcool, que para mim é uma das principais drogas, né? Só que é lícita, o álcool, e de quem tem passagens criminais, que é o caso desse homem que agora responde por esse homicídio, porque ele também já foi preso outras vezes e a Susan tem mais detalhes para a gente dessas ocorrências que ele estava envolvido, né, Susan? O Jonas Martins Vieira, viu, Zanotto, ele é natural de Lages, na Serra Catarinense, mas como você disse, estava em situação de rua aqui na capital. Ele sim tem uma lista longa, né, de passagens criminais, inclusive de acordo com o levantamento feito pela nossa produção, ele estava em liberdade condicional desde o dia 9 de outubro. Além disso, a polícia informou pra gente que ele tem passagens por ameaça, furto, roubo, lesão corporal, perturbação, violência doméstica, entre outros crimes, incluindo o tráfico de drogas. Agora ele está preso à disposição da Justiça depois da audiência de custódia. A gente, claro, segue acompanhando toda essa situação. E falando um pouquinho a respeito do jovem, né, Zanotto, vítima desse crime, nós conversamos com o Instituto Estadual de Educação. Eles nos informaram que as aulas seguem normalmente, mas que estão, claro, prestando todo o apoio aos amigos, né, aos colegas do jovem que veio a ser vítima desse crime na noite de ontem. Eles, inclusive, fizeram diversas homenagens na tarde de hoje no pátio da escola. Tanto a família do jovem está sendo atendida também pela escola. E amanhã, Zanotto, pela manhã, deve então ser realizada a cerimônia de o velório e também enterro, mas deve ser uma cerimônia restrita à família, Zanotto. E outra orientação que a gente, pelo menos eu não vi na reportagem, mas dá para passar tranquilamente à nossa audiência é o seguinte: se você se deparar com uma situação dessa, de algum morador de rua que vier te falar contigo e você se sentir ameaçado ou ameaçada, liga para a polícia.
190, ou se a sua cidade, assim como a capital e outras que possuem o trabalho da Guarda Municipal, 153. Não entre em atrito, não entre em discussão. Nós tivemos 2 exemplos de um menino que morreu e de outro caso de um pai de uma criança que matou uma pessoa em situação de rua. Então não mate e não morra. Não entre em atrito. Se sentiu acuado, se sentiu acuada, telefone 190, estou aqui na rua tal. Rapidamente eu tenho certeza que a Polícia Militar ou que a Guarda Municipal vai até o local. Faça isso. É mais prudente, é mais zelo com a sua vida e de outras pessoas também. Susan, por enquanto eram essas informações desse caso, né, querida? Por enquanto é isso, Zanotto. Seguimos aqui de plantão na nossa redação integrada e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Cidade Alerta.